Olá, galera! Vamos para mais uma aula aí de física. Hoje a nossa aula é sobre trabalho da força. O significado da palavra trabalho em física é diferente do seu significado habitual, empregado na linguagem comum. Um homem que levanta um corpo até uma determinada altura, ele realiza um trabalho. Já em física, o trabalho que uma pessoa realiza ao sustentar um objeto numa certa altura sem se mover, ele é nulo, pois não houve deslocamento. Concluímos então que uma força aplicada num corpo, ela realiza um trabalho quando produz um deslocamento desse corpo. Por isso dizemos trabalho da força e não trabalho de um corpo. Então, pessoal, em física, a palavra trabalho ela está relacionada com força. A palavra trabalho ela não está relacionada a um trabalho físico do corpo, e sim ao trabalho de uma força. Quando uma pessoa ela levanta, por exemplo, um objeto do chão, ela realizou um trabalho físico, não um trabalho da força. Por quê? Porque não houve deslocamento. Se a pessoa ficar parada, apenas levantar um objeto do chão, ela não está, segundo a física, realizando o trabalho. Para que haja trabalho, a força, quando ela é aplicada num determinado corpo, ela deve provocar nesse corpo um deslocamento. Daí, a gente chega à conclusão que o trabalho da força ele está ligado diretamente ao deslocamento do corpo. O trabalho ele é uma grandeza física, criada para medir energia. Vamos considerar, no caso, dois casos. Então, o nosso primeiro caso é quando a força tem a mesma direção do deslocamento. Consideremos um ponto material que, por causa de uma força F horizontal e constante, se movimenta da posição A para a posição B, sofrendo um deslocamento D. O trabalho de F no deslocamento AB é dado por tal igual a F vezes D, ou seja, força vezes o deslocamento. Então, pessoal, o que nós temos aqui é um exemplo bem simples do trabalho de uma força. Eu tenho ali uma caixa, né? É um ponto material, que eu vou considerar como uma caixa, e eu estou puxando essa caixa com uma força F, ou seja, eu apliquei sobre esta caixa uma força F. Eu dei um empurrão na caixa com a força F. A partir do momento que eu aplico uma força nessa caixa, o que vai acontecer com ela? Ela vai sofrer um deslocamento. Imagine você colocar uma caixa de papelão, por exemplo, sobre uma mesa e você aplicasse uma força sobre essa caixa de papelão de forma que você arrastasse essa caixa. O que vai acontecer? Ela vai se deslocar do local onde ela está para um outro local, que é o que está acontecendo aqui. A nossa caixa ela está sendo empurrada por uma força F e ela vai sofrer o deslocamento D, ou seja, ela vai sair da posição A para a posição B. Percebam que a força F ela tem o mesmo sentido do deslocamento, ou seja, o deslocamento da caixa é de A para B e a força F tem o sentido de A para B. Logo, quando a força que está sendo aplicada ao corpo ela tem o mesmo sentido do deslocamento, o trabalho é denominado de trabalho motor. Quando o trabalho ele é motor, significa também que ele vai ser um trabalho positivo. Agora, quando a força ela tem sentido contrário ao do deslocamento,
o trabalho é denominado de resistente. E nesse caso, o trabalho será negativo. Então, força com o mesmo sentido do deslocamento, o trabalho é dito motor e vai ser positivo. Força com o sentido contrário ao do deslocamento, o trabalho é denominado de resistente e ele, nesse caso, será negativo. A unidade de trabalho é o joule. O segundo caso é quando a força ela não tem a mesma direção do deslocamento. Consideremos um ponto material que, sob a ação da força F, ele passa da posição A para a posição B, sofrendo um deslocamento D, como vocês podem ver aí na figura. Nesse caso, o trabalho da componente F de Y no deslocamento D, ele é nulo, pois não há deslocamento na direção de Y. Logo, somente F de X realiza trabalho, e esse trabalho ele é dado por tal igual a F vezes D vezes o cosseno do ângulo formado, que é aquele ângulo alfa que vocês estão vendo ali. Ou seja, o trabalho realizado vai ser igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Olha só, esse caso aqui, pessoal, é aqueles casos em que, por exemplo, o sujeito trabalha com despacho de caixas, despacho de cargas. Então, geralmente, quem trabalha com despacho de cargas, ou seja, o sujeito que vai carregar um caminhão ou coisa assim, eles utilizam um tipo de carrinho em que eles colocam várias caixas sobre este carrinho e nesse carrinho tem um braço, que é onde o trabalhador segura ali pelo braço daquele carrinho e ele vai puxando o carrinho. Conforme ele vai puxando este carrinho, o braço do carrinho ele vai formar um determinado ângulo com a linha horizontal, ou seja, com o chão. Esse braço, ou melhor dizendo, esse ângulo que ele é formado, ele faz com que o trabalho da força que está sendo aplicada, ele fique mais facilitado, ou seja, o trabalhador ele não precisa colocar uma força muito grande para puxar uma quantidade tão grande de carga. Então, nesse caso, o trabalho realizado pela força, quando é formado um ângulo, é força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Então, veja que nós temos dois casos. O primeiro é apenas quando existe um deslocamento, mas não existe, a força não forma um ângulo com a linha horizontal. Então, nesse caso, o trabalho realizado pela força é apenas o produto da força pelo deslocamento. Mas aqui, neste caso, como é formado um ângulo ali com a linha horizontal, então o trabalho da força aqui é o produto da força pelo deslocamento pelo cosseno do ângulo dado. O trabalho é uma grandeza escalar. Se a força F for perpendicular à direção do deslocamento, o trabalho de F é nulo, pois o cosseno de 90 graus ele vale zero. O trabalho de uma força F, constante ou não, ele pode ser obtido através de um gráfico, como indicam as figuras. Veja, aqui eu coloquei dois gráficos e esses gráficos são gráficos de força e deslocamento. Nós acabamos de ver que trabalho é o produto da força
pelo deslocamento. Então, pessoal, quando nós temos um gráfico de força e deslocamento, para nós calcularmos o trabalho da força, basta calcularmos a área da figura geométrica que se forma abaixo da reta que nós estamos vendo ali. Então, veja só, no primeiro caso, nós temos que a figura que foi formada é um retângulo de base D e altura F. Então, a área do retângulo é base vezes altura, então seria F vezes D. Ou seja, como F vezes D é trabalho da força, então, se eu calcular a área do retângulo, eu já terei calculado o trabalho da força F naquele gráfico ali. O segundo gráfico, se nós analisarmos bem, a figura que está representada abaixo da reta de vermelho é um trapézio. Essa parte aqui, ó, nós vemos que é a base menor, essa daqui é a base maior, e a parte aqui do canto, onde está o eixo do deslocamento, é a altura do trapézio. Então, se nós calcularmos a área daquele trapézio ali, nós estaremos também calculando o trabalho da força F. Então, vamos aí para o primeiro exemplo, que diz assim: uma caixa desliza num plano sem atrito sob a ação de uma força F de intensidade 60 newtons. Determine o trabalho dessa força em um deslocamento de 12 metros no mesmo sentido dessa força. Bom, então vamos lá. Como aqui não foi dado nenhum ângulo, significa que nós iremos trabalhar com a fórmula de trabalho igual a força vezes o deslocamento. Bem, nesse caso, como ele está dizendo que a força que está sendo aplicada ao corpo, ela tem o mesmo sentido do deslocamento, significa então que o trabalho será motor, ou seja, será um trabalho positivo. Então, basta fazermos a força vezes o deslocamento, ou seja, 60 vezes 12, que isso daí vai resultar em 720 joules, lembrando que a unidade de medida de trabalho é o joule. Exemplo 2. Um ponto material é deslocado 10 metros pela força F igual a 50 newtons, indicada na figura. Determine o trabalho realizado pela força F no deslocamento AB. Então, vamos lá para a solução. Então, vamos aí para a solução. Como o ângulo foi dado, que no caso é o ângulo de 60 graus, nós iremos trabalhar com a fórmula de trabalho igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo, que no caso aí vai ser 60 graus. Então, basta substituirmos os valores na fórmula. A força é 50 newtons, o deslocamento de A para B, vocês podem ver pela figura, foi de 10 metros, e o cosseno de alfa, no caso aí, é o cosseno de 60 graus, que vai valer 0,5. Então, 50 vezes 10 vai dar 500, 500 vezes 0,5, né, que é o cosseno de 60, fazendo a multiplicação vai dar 250 joules. Esse é o valor do trabalho realizado pela força F. E para terminar a nossa aula de hoje, o exemplo 3 diz assim: a força aplicada pelo cabo de um elevador varia de acordo com o gráfico a seguir. Sabendo que o elevador tem 200 kg de massa, determine o trabalho realizado pela força de tração aplicada pelo cabo do elevador. Então, vamos lá para a solução do problema. Então, vamos aí para a solução, né? Veja que a figura que está sendo formada aqui é um trapézio. Então, primeiramente, eu devo olhar
qual o gráfico que eu tenho aqui nas minhas mãos. E o gráfico que eu tenho é um gráfico de força e deslocamento. Como o nosso gráfico é um gráfico de força e deslocamento, basta eu calcular a área do trapézio que está formado ali, que aí eu já calculei o trabalho da força F. Então, nesse caso aí, devemos calcular a área do trapézio abaixo. A área de trapézio é base maior mais base menor dividido por 2 vezes a altura. Se nós olharmos aqui, a base maior é 10 metros. A base menor é esse pedaço que vai de 4 até 8, ou seja, a base menor vale 4 metros. E a altura é toda essa parte que você está vendo aqui, ó. Ou seja, a altura ela vale 400. Então, devemos aplicar esses valores aqui na fórmula, assim. E aí, 10 mais 4 dá 14. E qual é a metade de 14? 7. Então, vai ficar metade de 14, 7, vezes 400. O trabalho vai dar 2.800 joules. Valeu, galera? Então, ficou aqui mais uma aula de física do professor Abimael, o cara. Espero aí que você tenha gostado da minha aula. Se gostou, dá aquele joinha esperto aí no vídeo aí. E, se possível for, e se não for te pedir muito, dá aquela moral maneira aí pro professor. Compartilha aí meus vídeos aí na internet com os seus amigos aí, ok? Inscrevam-se também no meu canal, Professor Abimael, o cara, para que vocês possam ficar aí por dentro, né, das aulas tanto de matemática quanto de física que eu tenho postado aqui no YouTube, ok? Fiquem com Deus, um forte abraço e a palavra de Deus que eu deixo para vocês hoje será: agrada-te também do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Valeu, galera? Então, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula de matemática ou de física. Tchau, tchau! Fui!